Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje nós iremos discutir a segunda fase da monarquia brasileira. A monarquia brasileira que vai de 1822 a 1889. Ou seja, ela começa no momento que nós temos a consolidação da nossa independência política, em setembro de 1822, e ela vai se estender até o golpe da proclamação da República, em novembro de 1889. A monarquia brasileira ela está dividida em três momentos políticos, em três fases. Eu posso chamar de monarquia ou império, né? Então, a monarquia ou império brasileiro tem três momentos políticos, ou três fases. O primeiro reinado, que vai de 1822, momento da consolidação da nossa independência política, até 1831, que é o momento da abdicação do poder do imperador Dom Pedro I. Nós temos o período regencial, que esse é o nosso foco na aula de hoje. O período regencial que corresponde ao momento da abdicação do imperador Dom Pedro I, em 1831, e vai se estender até o golpe da maioridade, em 1840, que é o golpe que vai antecipar o poder do imperador menino Dom Pedro II. E que a partir dali começa a última fase da monarquia brasileira, que vai se estender até 1889, que é o momento que nós teremos o golpe da proclamação da República. Para discutirmos o período regencial, que corresponde à segunda fase da história da monarquia brasileira, da história do Império Brasileiro, nós vamos destacar três pontos fundamentais. A instabilidade econômica, que nós teremos nesse período, a instabilidade política, que também se faz presente nesse período, um período muito truculento, um período muito turbulento politicamente, e, lógico, as revoltas, principalmente destacando a revolta dos negros malês, negros que vieram de Mali, na África. Essa revolta que vai ocorrer em Salvador, a Bahia. Tudo bem, galerinha? Então, com calma, vamos tentar pensar o período mais turbulento da história do Império Brasileiro. O período regencial é considerado o período mais turbulento, mais instável. E isso se observa a partir do momento que, nesse período, nós vamos notabilizar, vamos observar uma instabilidade econômica. Uma instabilidade econômica que se dá por conta do quê? Por conta, por exemplo, da manutenção da nossa dependência econômica. Nós iremos manter a nossa dependência econômica ao chamado capitalismo imperialista britânico, ao capitalismo imperialista inglês. A manutenção dessa dependência econômica é sinônimo de quê? De crise para o país. É sinônimo de crise, o que vai evidenciar uma instabilidade. Além disso, essa instabilidade econômica, ela se dá por conta do próprio modelo agroexportador tradicional, herança do período colonial, o modelo do algodão, o modelo do açúcar, o modelo do arroz, um modelo que já vem entrando em colapso muito antes, eu diria, até mesmo ali da independência. Esse modelo, durante o período regencial, esse modelo ele continua entrando em colapso, ele continua colapsado, ele continua passando por um momento de falência. E a falência desse modelo vai provocar crise econômica no país, ou seja, uma instabilidade econômica. É preciso observar que esse contexto de instabilidade, ele aumenta a desigualdade social, o que vai contribuir para o aumento da miséria. O nível de miséria social que nós temos no Brasil durante esse período, ele é um nível bastante significativo. E a instabilidade econômica acaba
favorecendo a isso. Apesar de saber que durante esse período, por exemplo, o café é um produto considerado como o mais exportável do país. O período regencial, nós teremos uma exportação muito maior do café, porém não o suficiente ainda para equilibrar a balança comercial brasileira. A balança comercial brasileira, por conta dessa dependência econômica, por conta de um modelo agroexportador tradicional falido, a nossa balança comercial é uma balança deficitária. Mesmo o café sendo a principal atividade de exportação no período regencial, ele ainda não vai conseguir equilibrar a nossa balança comercial. Esse equilíbrio que o café vai provocar na nossa balança comercial, esse equilíbrio ele só irá ocorrer lá no Segundo Império ou no Segundo Reinado. Ok, galerinha? Aliado a essa instabilidade econômica, nós temos também um país que vive uma instabilidade política. Basta você observar a organização política da nossa regência. Após a abdicação do imperador, nós iremos ter uma curta regência trina provisória. Uma curta regência trina provisória no país, que vai durar aproximadamente aí 3 meses. Uma regência trina provisória, porque o substituto do imperador Dom Pedro I é o seu filho, uma criança, certo? E que não tem a mínima condição de assumir a governabilidade do país. E a Constituição fala que o país tem que ser governado por regentes. E no primeiro momento, não se tinha quórum suficiente para escolher os 3 regentes permanentes, como diz a Constituição. Então, se escolhe uma regência trina provisória. Após a convocação dos parlamentares, para que pudesse voltar, vai se escolher a chamada regência trina permanente. E o que se observa nessa regência trina permanente, dentro dela, é uma instabilidade política, truculência, rivalidades. Rivalidades políticas irão acontecer. Tanto prova que essa regência trina permanente, ela não vai continuar até a maioridade do imperador. Pelo contrário, essa regência trina permanente, por conta de rivalidades políticas, inicialmente entre restauradores, que era um grupo que representava o antigo Partido Português, que defendia o retorno do imperador Dom Pedro I e a volta da monarquia tirana no país, o grupo dos moderados, que formava o antigo Partido Brasileiro, um grupo que defendia uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar, formado principalmente pelos setores das elites rurais e escravista brasileira, o grupo dos liberais exaltados, que é um grupo que representava principalmente setores da classe média, profissionais liberais, como médicos, advogados, jornalistas, professores, um grupo que defendia o federalismo. Alguns deles vão em defesa até do abolicionismo e do republicanismo. Esses grupos, no início da regência trina permanente, esses grupos, eles mantêm uma rivalidade intensa. Eu diria que essa rivalidade ela vai até 1840, entre esses 3 grupos, ou melhor falando, até 1834. Porque a partir de 1834, o que acontece? O imperador Dom Pedro I morre lá em Portugal e fica sem sentido o grupo dos restauradores. O que vai acabar levando setores conservadores do grupo restauradores a migrar para dentro do grupos moderados. E setores dos grupos liberais exaltados também migrar para dentro dos moderados. E os moderados, por conta dessa influência de conservadores, lá do grupo restaurador, e de liberais, do grupo dos liberais exaltados, os moderados, a partir de 1834, eles vão romper. Nós teremos uma divisão, uma ruptura dentro do grupo dos moderados. E essa ruptura provoca o nascimento de 2 alas político-partidárias, que vão travar um verdadeiro dualismo, uma verdadeira rivalidade político-partidária durante esse período. A chamada ala progressista ou liberal e a ala regressista ou conservadora, que na verdade são 2 alas que não possuem profundas diferenças ideológicas. Se você olhar para a ala progressista ou liberal, para a ala conservadora ou regressista, nada mais liberal do que o conservador no poder, nada mais basicamente conservador do que o liberal na oposição.
E isso acontece por conta de quê? Por conta de progressistas e regressistas, liberais e conservadores, eles não possuem profundas diferenças ideológicas. Observe que a maioria dessas duas alas, a maioria do grupo progressista ou liberal, ou do grupo regressista ou conservador, a maioria deles são defensores do quê? Da monarquia constitucional, são defensores do latifúndio, são defensores da escravidão, são defensores da unidade territorial brasileira, e a maioria deles representam os setores das elites rurais e escravista brasileira. São defensores da Guarda Nacional, uma guarda que foi criada e que ficou a serviço dos grandes proprietários de terra e senhores de escravos, que receberam até a patente de coronéis. Vão receber a patente de coronéis, e eles, através de um processo de recrutamento militar forçado e obrigatório, principalmente de camponeses livres, essa Guarda Nacional vai ser utilizada pelas elites rurais e escravistas que vão comandar, os grandes proprietários de terra e senhores de escravos vão comandar a Guarda Nacional dentro das suas municipalidades e vão usar essa Guarda Nacional como instrumento de repressão, para manter, evidentemente, estável as suas instituições. Então, se nós analisarmos a maioria dos progressistas ou liberais, eles são defensores da Guarda Nacional. Então, a maioria deles não tem profundas diferenças ideológicas. É evidente que eles têm diferenças. Por exemplo, os progressistas ou liberais defendem o federalismo, defendem um Estado descentralizado. Ou seja, um Estado que se tem autonomia para as províncias, porque nessa época não se chamava basicamente o quê? Estados brasileiros, como Estado do Maranhão, Estado do Pará, chamava província, né? Província do Maranhão, província do Pará, província de Pernambuco. Então os progressistas ou liberais, eles defendem a autonomia das províncias, que se tivesse um poder central no país, mas que as províncias tivessem autonomia. O que é isso? O federalismo. Descentralização. Já, por exemplo, o grupo dos regressistas ou o grupo dos conservadores é um grupo que defende um Estado unitarista, defende um Estado centralizado, um Estado com poder central forte, sem autonomia para as províncias. Essa é a principal diferença entre progressistas e regressistas. Mas observem que a maioria deles são defensores da escravidão, da monarquia constitucional, da concentração fundiária e da manutenção da unidade territorial brasileira, além de defenderem a existência da Guarda Nacional. Por isso, nada mais liberal do que um conservador no poder, nada mais conservador, galerinha, do que um liberal na oposição. Se minha avó ou minha finada bisavó tivesse viva, ela diria: entendi, eles são farinha do mesmo saco. Literalmente, popularmente falando, são farinha do mesmo saco. Ou seja, não tem profunda diferença ideológica. E vão travar um verdadeiro dualismo no país. Vão tumultuar a vida política do país. Tumultua a vida política do país, gerando uma forte instabilidade. E nós já tínhamos uma estabilidade econômica, agora com a estabilidade política e o aumento da miséria social, esse país ele fica suscetível a uma série de revoltas. Uma série de revoltas tende a acontecer no período regencial, que é um período de turbulência social, é um período de amotinações sociais. Várias revoltas irão eclodir do Pará ao Rio Grande do Sul, alcançando até mesmo Santa Catarina. Várias revoltas irão acontecer por conta desse quadro de crise econômica, de turbulência que o país está atravessando. E observe que, por exemplo, no primeiro momento dessa regência, nós teremos o avanço progressista, no primeiro momento, porque nós teremos uma mudança constitucional, uma reforma constitucional que favorece aos progressistas ou liberais, que é o ato adicional de 1834, um ato adicional que vai acabar, na verdade, descentralizando o poder político no país, favorecendo ao federalismo,
né? Apesar de manter, por exemplo, o poder conservador, e dessa forma ele favorece aos conservadores, mas o ato adicional favorece a descentralização política no país. A primeira regência que nós teremos é a regência de Feijó. A regência, basicamente, de Feijó é uma regência liberal, é uma regência progressista, e que vai estourar, inclusive, algumas revoltas durante esse período. Repare que Feijó foi eleito para um mandato de 4 anos. Né? E é interessante porque, quando você vê a regência de Feijó, você vê uma regência una no país. Que isso aconteceu com a mudança feita pela própria regência trina permanente. A regência trina permanente, a partir do ato adicional, ela acabou com a estrutura trina, criou uma estrutura una, de um só regente, que deveria ser eleito para o mandato de quê? De 4 anos. Olha só, eletividade, temporariedade. As regências unas no Brasil, parece que o país está numa república. O país vive uma experiência republicana, porque os regentes unos, eles vão ser eleitos. Eles terão um mandato delimitado de 4 anos. Eletividade e temporariedade são características do Estado republicano. O Brasil vive um período monárquico, mas uma experiência republicana. E a regência una de Feijó é o avanço progressista. No final da regência, nós teremos os conservadores no poder. Os conservadores assumem o poder. É o regresso conservador, com a regência una de Araújo Lima. Os conservadores assumem o poder, certo? Inclusive modificam a Constituição, novamente, ela é modificada. Eles vão criar a lei interpretativa de 1840, justamente para quê? Para anular o ato adicional, para anular a descentralização política, porque os conservadores, eles vão, evidentemente, centralizar o poder. Então, conservadores e liberais não se entendem. Daí o golpe da maioridade, até como uma forma de resolver também o problema das revoltas, né, que não foram resolvidas. O problema de todas elas, entre elas a Farroupilha, né, que continuou, começou na regência, só terminou lá no segundo reinado. E o golpe da maioridade é um golpe pensado pelos liberais. O golpe que se pensa para garantir uma estabilidade no país, através de uma centralização monárquica, antecipando o poder do imperador Dom Pedro II. E, lógico, um período marcado por turbulência política, por crise econômica, por miséria social, né? Esse período é um período que vai ficar infestado de revoltas. Nós teremos diversas amotinações ou revoltas nesse período, provocado pela crise econômica, pela miséria social, pelo recrutamento obrigatório da Guarda Nacional, por concentração fundiária, pela escravidão e pela própria turbulência política. No Pará, nós teremos a cabanagem. No Maranhão, teremos a balaiada. Né? Na Bahia, nós temos a sabinada, certo? E a revolta de Malês em Salvador. No Rio Grande do Sul, e chegando até Santa Catarina, nós temos a Farroupilha. E uma das principais revoltas desse período, com certeza, foi a revolta dos malês. A revolta dos malês que ocorreu em Salvador. Negros malês que vieram de Mali. É uma categoria de cativos, é uma categoria de escravos, que eles não são qualquer escravos. Eles são escravos da cidade. Eles são negros de ganho. Eles são escravos de ganho. Né? Ou seja, eles trabalham em diversas atividades, como, por exemplo, eles são peões, estivadores, né? Trabalham como estivadores, ganham dinheiro para poder disponibilizar para os seus senhores. E esses negros não são qualquer negros, eles são negros alfabetizados. Eles são negros que vieram de Mali. Eles são alfabetizados, eles são negros islamizados, ou seja, são negros adeptos da religião islâmica, e que a principal bandeira de luta deles é a luta pelo abolicionismo. Eles lutam pela abolição, uma revolta que acabou, na verdade, inspirando diversas lutas abolicionistas no país, mas que foi reprimida de uma forma violenta pelas autoridades escravagistas. As autoridades escravagistas de Salvador reprimiram de uma forma violenta a famosa revolta dos negros malês. Então, galerinha, este foi o período regencial, um período de instabilidade econômica, instabilidade política, miséria social e de diversas revoltas, entre elas
a revolta dos malês. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.